na minha teologia, porque tem um problema. Geraldo Júnior e o prefeito e o governador Paulo Câmara é de um partido. Então faltou outra pessoa presidente do partido, de qualquer um, posso dizer que é a falta de ética, então a Compesa estoura um cano. Então o governador Paulo Câmara se comunica com o presidente da Compesa, então vem consertar. Então vai outro presidente do outro partido, sem ser do partido de Paulo Câmara, manda estourar na madruga para prejudicar o governador. Então isso aí é uma que eu não gosto. Futuro deputado, nós estamos falando desse saneamento básico de nossas ruas, que fica cheio de buraco, ajuntando lama. E isso gera o foco do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, não é isso? Eu gostei do meu eleitor, faz essa grande pergunta, e foi grande coisa. É porque, atualmente, Geraldo Júnior e o governador Paulo Câmara, ele não é para o subúrbio. Qual é o significado do subúrbio? Porque ele mora em asfalto. Ele não mora aqui para botar sandalinha no barro, andar descalço. Ele tem criança, ele é pai de criança, mas nós temos criança, é pai, e ele não olha, certo? Não olha, de que é uma coisa que ele devia de andar no subúrbio para ver a situação do saneamento básico. Então isso não acontece, só onde é falta. Casa Forte, Rua Santana, onde tem a viúva do antigo Miguel Arraio. Então, bom, Pipuco, não tem a doutora Renata. Então, no subúrbio, eu acho que assim, um governador e um prefeito tem que andar muito em subúrbio, e a pé. Mas ele só anda no subúrbio quando é para pedir voto aos eleitores. Então, atualmente, sobre esse assunto que você me fez essa pergunta, eu fico inepto. Por quê? Qual é o significado? Porque quem bota esses pessoal são nós. Então, o culpado é nós. Nós temos que estudar o eleitor, o presidente, o governador, o prefeito, nós temos que estudar a base dele para ver que é aquilo que ele está cumprindo. Como é que eu posso disputar a eleição, dizer que eu vou calçar essa rua? Como que eu estou sentado na cadeira? Deputado, sobre moradia. E sobre essa moradia, que eu estou observando, que por debaixo dos panos e pano por cima de pano, tem um significado. Que essa moradia é minha casa, minha vida, só simulação. Nós vemos esses blocos, as massas, o cara mora no meio, o saneamento não presta, todo mundo está reclamando. Aí as grandes empresas construtoras estão sai pano e bota pano. Educação, o que o senhor acha da educação no estado de Pernambuco? Como é que tá? Sobre a educação, eu não vou dizer que dou nota 10. De 10, menos 8, menos 1 fica 9. Menos 9 fica 8. Menos 8 fica 7. Menos 7 fica 6. Menos 6 fica 5. Menos 5 fica 4. Menos 4 fica 3. Menos 3 fica 2. Menos 2 fica 1. 1 para a educação. Qual é o significado? Porque o governador e o prefeito Geraldo Júnior, como presidente da República que está atualmente, e o ex-presidente Fernando Henrique, esses homens só sabem ler porque teve uma pessoa para ensinar ele de infância. Então ele deveria de olhar esse professora de educação, que eles são formados, porque teve alguém naquele quadro negro para ensinar ele, mas não olha. No Brasil está em peso, os professores falando greve, salário atrasado, então não olha, porque eu me formo para advogado criminalista. Quem foi que me ensinou? Professora, fui para a faculdade, então eu sendo um presidente da República, eu tenho que, um governador do estado de Pernambuco, eu tenho que olhar os professores, que eu estou aí formei para advogado criminalista como governador, então estou porque alguém me ensinou. Então, o que está acontecendo no nosso país? Porque o nosso país é assim, 6 vogais, Brasil, 6 vogais. Porque o país do Japão é desenvolvido e a violência é menos do que 10%. Porque todo mundo se interessa a estudar, certo? Todo mundo se interessa em alguma coisa, as crianças sempre na sala de aula, passam o dia todinho, sai da sala de aula, vai para a creche, vai para reforço. Então nós precisamos um presidente fazer isso e um governador do estado fazer isso para nossas crianças. Aí ele vai ver que a violência vai diminuir. Nós vamos engordar com o país do Japão. Deputado, sobre lazer e saúde. Lazer e saúde. Saúde já foi respondida a pergunta. Saúde. Lazer. Gostei de lazer. Eu vou voltar a lazer. Eu estava assistindo uma reportagem sobre
o Teatro do Parque, que fica aí na Rua do Hospício, tá parado. Cadê os nossos artistas? Cadê os nossos artistas pernambucanos? Tá parado. O teatro aí da Rua do Hospício tá parado. Cadê os nossos artistas? Nós temos que dar valor aos nossos artistas para ter espaço. Para quem mora no subúrbio, o ingresso é R$10 e quem mora no subúrbio é assistir aquele espetáculo. Então não tem lazer. Tem a Praça da Jaqueira, a Praça 3 de Maio, que nós for, vai ser assaltado. Se nós for com a criança, é capaz de atualmente alguma pessoa botar uma faca no lugar da gente e levar os pertences. Então não é lazer. Porque hoje, que é domingo, é para estar o quê? É para estar na Praça do 3 de Maio, com o guarda municipal, um Parque da Jaqueira, para dar o quê? Um pequeno segurança aquele povo. Então, nós não temos espaço mais nesse nosso Brasil, nem nosso Pernambuco. O que o senhor tem a dizer relativamente à incentivação ao esporte, que é lazer, cultura no estado de Pernambuco? Porque, no meu ponto de vista, se existe esporte, existe lazer para as crianças estar no campo, jogando, fazendo uma arte, alguma coisa, uma oficina de arte, vai tirar essas crianças da criminalidade. Que a criminalidade no nosso estado de Pernambuco está até demais. O senhor acha correto investir mais em esporte, lazer e educação nessas crianças? Não, um eleitor meu aqui, que eu vou dizer o nome dele, que é falta de ética, ele me fez uma pergunta muito gráfica. Qual o significado? Ele falou sobre lazer. Tem um dos meus colegas aqui do Ação Teresa, que eu não vou dizer o nome, falta de ética, que ele se esforça para os menininhos dele caminhar para futebol, mas não tem recurso de nada, de nada. O prefeito podia olhar esse técnico de subúrbio para ajudar ele em particular e ajudar as criancinhas, botar vestiário, dar chuteira, dar meião, dar umante, mas não faz isso. Por quê? Eu mesmo, meu projeto, se atualmente, se nós ganhássemos para vereador, nós está aí em agosto, é o último mês que eu era vereador, certo? Meu projeto é o quê? Eu observo muito basquete. Dou maior valor ao basquete. Por quê? Eu ia contratar aquele como é, Zusa, que é da seleção que está aposentado, basquete. Porque nós que moramos no subúrbio, nós não temos uma quadra de basquete. Futebol já é tradição. Desde a época de Pelé, de outros Pelé, antes de Pelé, mas basquete nós não temos uma quadra de basquete, não tem um professor de basquete para botar nossas crianças, para desenvolver. Porque está sabendo, uma criança de 6 anos começar a botar bolinha no cestinho e tomar gosto, vai esquecer da violência, vai ser educado com a genitora, com sua mãe em casa, com seu pai, vai ter modo de falar, modo de se assentar. Então nós está faltando é isso. É uma quadra de basquete, um professor para ensinar. Enfim, saindo da vida do crime. Porque a criança que... Se você incentiva uma criança ao esporte, à cultura, ela não vai pensar em traficar, não vai pensar em roubar, não vai pensar em matar. E a respeito que você falou que tem um rapaz, um amigo do Alto Santa Teresa que... É técnico de futebol de criança. Ele tem tipo um campeão de várzea, ele é técnico, um professorzinho de criança que falta... De subúrbio, que falta recurso do Estado, da Prefeitura, um incentivo dos políticos, na realidade. E não incentiva. Esse rapaz está aqui... Anador, faltando um incentivo, pessoal. Então tem que falar, Anador. Senhores políticos, alguém que chegue para ajudar. Eu não quero nem dizer, eu não quero nem rezar. Como assim, meu colega Anador, certo? Sempre mas ele faz algo de bem para as crianças, tá tirando as crianças. Fazendo as crianças jogar, tirando as crianças desse mundo que pode levar ao crime. Futebol incentiva a criança, até porque vários jogadores de futebol vêm de campo de periferia, de várzea, campo de várzea, chamado de Campo da Lama. Meu eleitor, sobre a sua resposta, eu não quero nem revelar a documentação do meu técnico de subúrbio, Anador. Duas pessoas que eu fico observando aqui, Anador e Nido do Karatê. Por quê? Eu fosse vereador, eu já disse a ele, particularmente, nós ganhamos, eu vou meter em tudo. Porque eu vejo o esforço que ele faz, ele quando estava trabalhando, ele estava aí, tudo com as crianças, dizer que o quê? Chuteira, padão, meião,
lanche para criança, bola. Então se eu ganhasse em 2016 para vereador, eu investia nas crianças e sobre a racionalidade dele particular, é tudo por minha parte. Eu queria ver minha queria crescer, ir pro Flamengo, e para qualquer um time. Eu queria ver assim, levar o OCT, o número do OCT lá para longe. Como é que esse auto ia ficar? Deputado, o senhor, o que é que o senhor está planejando para sua campanha para deputado esse ano? Não, atualmente, eu não planejo, e nem realizo, nem prometo, e nem compro voto. Por quê? Porque se atualmente, antes, nós temos que se unir, atualmente, se Deus permitir, então, eu estar na cadeira, aí pode cobrar a mim, que eu estou com o chicote na mão. Certo? Eu estou com o chicote na mão, mas eu não estou na cadeira. Vou hospitalecer em 2018. Aí vou dizer assim, vou cortar essa rua, vou fazer isso, vou dar uma casa a tu. Como, Dema? Eu vou dar uma outra a tu, Dema. Como? Que eu estou aceitando? E se eu perder? Cadê minha promessa? Promessa é eu dívida. Eu sou uma pessoa que sou um parlamentar que eu não prometo. Eu não prometo. Eu atualmente eu não prometo, por quê? Porque eu vou dizer um negócio que não dá, que eu não estou aceitando, não. Essas são as palavras do futuro deputado 2018, Jura da Bica. O amolado. Obrigado. O amolado da Bica. 39,1.